Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Me chamo Danilo Melo e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Nossa Morada. A palavra de hoje se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 19. E antes disso, que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, que Deus abençoe a tua parentela, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe a tua vida financeira, que o Espírito Santo esteja te guiando, que o Espírito Santo esteja te protegendo, que nenhum mal chegue à tua tenda, que nenhum mal chegue na tua casa. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus esteja tocando hoje na tua ferida, tocando hoje na tua saúde e impedindo qualquer coisa, qualquer levante que vier até a tua vida. Que o Espírito Santo seja o seu escudo, que o Espírito Santo seja a sua fortaleza e que você não venha ter motivos para reclamar, mas que a cada dia você venha ter e buscar motivos para agradecer. Que a presença de Deus esteja assim te guiando, te ministrando e essa semana será uma semana de coisas novas. Que Deus assim esteja abençoando muito a tua vida. Gênesis capítulo 21, versículo do 15 até o 19, que vai nos dizer o seguinte. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço d'água. Essa palavra de Agar, a história de Agar, ela é muito interessante hoje no nosso dia a dia. E ela é muito interessante de ser lembrada, de ser citada, porque a história de Agar, ela é tanto muito importante para nós, como muito importante para a humanidade. Se vocês forem focar e observar na história de Agar, você vai ver detalhes e características muito importantes que não devem ser esquecidas e que devem ser efetuadas por mim e por você. Como vocês sabem, Agar, ela era serva de Sara. E Sara, por ser estéril, não podia dar filhos. Então, o que é que Sara fez? Chamou seu marido Abraão, e depois chamou a sua serva Agar e pediu para que ela, chamou sua serva Agar e pediu para que ela deitasse com Abraão para que tivesse filhos, Porque naquela época, quando a mulher do homem ela era estéril, ela dava sua serva para que a serva tivesse filhos do seu marido. E esse filho, basicamente, era como se fosse também da dona da serva. Depois que Agar ela veio ter filhos, ela não soube lidar com a gravidez. Como assim? Agar começou a humilhar a Sara pelo fato de Sara não poder dar filhos. E aí acontece todo aquele alvoroço, acontece de Sara ficar muito triste, Acontece de Sara reclamar para o seu marido Abraão. E aí acontece muitas coisas ao decorrer, que é o seguinte. Então o que é que acontece? Depois que Agar começa a desprezar Sara pelo fato de ter engravidado, e Sara não, pelo fato de ter um filho, e Sara não, pelo fato de não saber lidar com a gravidez. Então, mediante a todos esses acontecimentos, Sara começa a humilhar a Agar, e Agar não se sente bem. Agar se entristece com isso e acaba fugindo da família de Abraão. Acaba fugindo da tenda e saindo em meio ao deserto. Mas o Senhor vem, conversa com Agar, fala para Agar voltar, e o Espírito Santo vem dizer, seja submissa, aguente e suporte calada, fique lá e faça aquilo que Deus lhe ordenou. Seja submissa e esteja abaixo da sua ama. Então, depois de toda essa humilhação de Sara, depois de Agar ir para o deserto, Agar volta. E o que é que acontece? Sara tem Isaac. É aí onde entra aquele
conflito maior. Por quê? Porque Sara não podia dar filhos e Agar a desprezava. E aí Sara humilha ela, dá o troco nela, né? E ela vai embora. Depois que ela volta, Sara, depois da promessa de Deus, tem um filho. E aí o que acontece? Agar não merece mais ter aquele respeito que ela tinha. Por quê? Porque Sara já gerou. Sara achava que não podia gerar e pediu para que Agar tivesse um filho com Abraão. E aí, depois, Sara engravida. Então não é mais necessário o filho de Agar. Agora Sara se acha maioral. E aí gera um conflito entre os filhos. Por quê? Porque, obviamente, na criação, os meninos viram o conflito entre Agar e Sara, né? Por mais que se respeitassem, poderia estar havendo aquele pequeno conflito. E então Ismael começa a brigar com Isaac, né? Vocês vão ver que no versículo 9 do capítulo 21, Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então eles criaram esse conflito. Por quê? Porque na criação deles eles também viam esses conflitos entre Sara e Agar. E aí Agar vai embora. Quando Sara começa a desprezá-la, né, e conversa com Abraão conversa com com Agar, e manda Agar ir embora. E Agar vai embora, caminho do deserto, sem saber para onde ia. Porque até o momento ela tinha deixado tudo e se tornado serva de Sara. E depois que ela se tornou serva de Sara, ela não podia mais voltar. Então o que é que aconteceu? Agar não sabia mais para onde ir e foi embora com seu filho. E aí a Bíblia vem nos falar que no meio do deserto, Agar se viu sem água, Agar se viu sem pão. E aí nesse momento ela deixou o seu filho embaixo de uma árvore e se distanciou, para que nem o filho visse a morte dela, nem ela visse a morte do filho. Por quê? Porque ambos estavam morrendo de fome e de sede. E aí vem um anjo do Senhor, né, como falado por algumas pessoas, alguns cantores. Provavelmente o menino começou a chorar, o menino começou a gritar alto porque a mãe estava se distanciando. E vem um anjo do Senhor e diz: Agar, Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o clamor do menino. E aí conversa com ela, faz as promessas, e a Bíblia vem nos falar uma coisa interessante. Deus abre os olhos de Agar e lhe mostra. A Bíblia não vem dizer que Deus fez um poço. A Bíblia vem dizer que ela viu o poço, que já estava lá. Então, qual foi a frase que eu tirei disso? Na grande maioria das vezes, focamos tanto no problema que não percebemos que no problema existe a solução. Agar estava no deserto, Agar estava com sede, mas no deserto, na sede, existia o poço. Então, no seu deserto, na sua sede, pode estar existindo um poço do seu lado e você não está percebendo. No seu problema existe a solução, mas na grande maioria das vezes nós focamos tanto no problema que esquecemos que nele tem a solução. Qual outra frase? Tem outra frase também muito interessante que eu criei através disso, que é: às vezes nós focamos tanto no problema de alguém que esquecemos que aquela pessoa tem seus pontos positivos. Ou focamos tanto nos pontos positivos de alguém que esquecemos que aquela pessoa tem problemas, que aquela pessoa também tem pontos negativos. E isso acaba nos trazendo uma cegueira, assim como trouxe para Agar. Agar estava tão focada, tão vidrada no deserto, no medo que ela estava sentindo, no medo que ela estava tendo, que ela esqueceu, que ela não viu, né? Na verdade, não que ela esqueceu, mas que ela não viu que no mesmo deserto tinha um poço, onde ela poderia pegar água e restituir as suas forças. Então aprenda que no deserto que você está tem poço, mas você precisa abrir os olhos, precisa parar de focar no sol quente, precisa parar de focar no odre que está acabando a água e focar em procurar a solução. E Deus há de abrir os teus olhos. Busque, chore e clame ao Senhor. Porque
Porque assim como ele abriu os olhos de Agar para mostrar a solução, ele também irá abrir o seu, ele também irá te mostrar a solução. E entenda que esse deserto, ele tem poço. Esse problema, ele tem solução. Não deixe de buscar a solução. Não deixe de buscar resolver seu problema. Não deixe de buscar a água no seu deserto. Foque em Deus. Foque nas promessas. Foque na palavra. Foque em buscar aquilo que realmente te interessa. Aquilo que realmente você deve buscar. Que é a presença e a solução para os teus problemas. Busque. Qual era a solução para a mulher do fluxo de sangue topar nas vestes de Jesus? Qual era a solução da mulher samaritana beber a água da vida? E muitos mais outros, qual era a solução daquela mulher da filha possessa clamar por Jesus e aceitar a humilhação? Então, aprenda a buscar primeiramente a Jesus, que ele irá te dar a solução e irá abrir seus olhos para mostrar que nesse poço existe, que nesse deserto existe sim um poço. Que Deus abençoe tua semana, que tua semana seja uma semana de saúde, paz, prosperidade e um ótimo trabalho. E fique na paz, curta, comente e compartilhe esse vídeo, ajude na obra, ajude com nossa obra, que é entregar o Evangelho, que é entregar a palavra. Que Deus esteja assim te abençoando grandemente. Fique na paz.